Olá. Então, resumindo a técnica de Western blotting, eu trouxe aqui uma outra imagem que vai mostrar para vocês o início da técnica, onde a gente pegaria uma mistura de proteínas antigênicas. Isso pode ser um lisado celular, podem ser vírus. Essas proteínas elas têm que ser desnaturadas e solubilizadas num detergente. Após essa desnaturação e na presença do SDS, essas proteínas elas são então inseridas no gel para serem separadas por tamanho, por uma migração eletroforética. Isso vai acontecer naquela cuba que eu mostrei para vocês na outra aula, na presença desse tampão e na presença de carga, né, que favorece a migração dessas proteínas. E após essa migração, esse gel então é retirado e colocado numa outra equipamento que favorece a migração eletroforética também das proteínas que ficaram presas na membrana, no gel, para uma membrana, que pode ser aquela membrana de nitrocelulose, ou nylon, ou PVDF. E aí, essa membrana, ela é um material mais fácil da gente trabalhar, ela é menos sensível, né? Você pode manipular ela com menos problemas sem ter riscos de quebrar, né? O gel uma mistura que é bastante frágil e acaba quebrando algumas vezes, então você tem que passar essas proteínas para essa membrana. E dessa membrana, então, essa membrana ela é lavada e a gente coloca ela na presença de um tampão de bloqueio. Esse tampão de bloqueio geralmente contém proteínas que são proteínas inertes, ou seja, que não tem nenhuma relação com a reação que a gente vai ver. Geralmente a gente usa, por exemplo, leite ou proteína, a BSA, que é a albumina bovina, para que você consiga preencher os espaços da membrana que não foram ocupados pelas proteínas que você transferiu nessa transferência anterior aqui. Isso por quê? Porque quando você jogar os anticorpos para reconhecer os antígenos que estão presos nessa membrana, você não quer que esses anticorpos se liguem em qualquer lugar da membrana. Você quer que esses anticorpos se liguem de forma específica através da sua região FAB, né, no antígeno que está preso lá naquela membrana. Então, para que não ocorra a ligação inespecífica do anticorpo com a membrana, você bloqueia a membrana. E aí, após a ligação do anticorpo, que é um anticorpo marcado, ou um anticorpo conjugado, né, que pode ser conjugado, como eu falei para vocês na aula anterior, com uma enzima quimiluminescente ou uma enzima colorimétrica, que faça uma reação colorimétrica, ou até com fluorocromo, né? Então, após a ligação desse anticorpo conjugado, você pode, então, revelar essa reação. No caso das reações por quimiluminescência, você coloca um filme radiográfico em contato com essa membrana e na presença de um tampão e do substrato que vai ser então ativado na presença da enzima. Esse substrato vai emitir luz, e essa luz vai queimar o filme radiográfico e você vai conseguir ver então a revelação da banda onde houve a reação do imunocomplexo, onde houve a interação do antígeno com o anticorpo marcado que você colocou. Bem, então colocando isso num contexto de diagnóstico, né, a gente pensa, por exemplo, esse método, como eu falei na aula anterior, é um método bastante utilizado para o diagnóstico de HIV, é um método de diagnóstico confirmatório, então confirma o positivo, por exemplo, por um ELISA. Então, o paciente chegando para fazer o primeiro teste diagnóstico para HIV, geralmente é utilizado o ELISA, e no caso de resultado positivo, essas amostras elas são utilizadas para o diagnóstico por Western blotting. Então, para o diagnóstico por Western blotting, em HIV, o que você precisaria seria comprar uma membrana que possui já nas suas localizações específicas os antígenos do HIV. Então, as proteínas específicas do vírus HIV1 ou do vírus HIV2, dependendo do que você está procurando, né,
vão estar presentes nessa membrana. E para isso, o laboratório que te forneceu essa membrana tem que ter feito essas etapas anteriores. Ele tem que ter pego o vírus HIV, associado a esse vírus, feito a corrida por eletroforese no gel e a transferência das proteínas do gel para a membrana de nitrocelulose. Então você pode comprar, né? Você num laboratório de diagnóstico clínico, você compra as membranas. E aí o que você precisa fazer é colocar essas membranas na presença do soro do paciente, das amostras do paciente, né? E se na amostra do paciente tiver anticorpo que reconheçam as proteínas virais do HIV, você vai lavar essa reação, ou seja, para tirar os anticorpos que não se ligaram nas bandas específicas, mas se houver anticorpo verde ligado aqui no verde especificamente, vermelho ligado no vermelho, amarelo ligado no amarelo, você vai reconhecer essa ligação porque você vai usar um anticorpo marcado, né? Tá aqui a representação desse anticorpo marcado, um anticorpo conjugado, e pode ser com uma enzima quimiluminescente, como eu mencionei anteriormente. E esse anticorpo ele tem que ser um anticorpo anti-IgG. Então, é um anticorpo que se liga em IgG de humano. Então, aqui a presença do anticorpo que se liga em IgG de humano. Se ele se liga em IgG de humano, ele reconhece a IgG do paciente que se ligou em qualquer uma das bandas. Então, você vai ver as 3 bandas reveladas aqui nesse ensaio. Isso porque o paciente já tem os anticorpos contra essas 3 proteínas. Lembrando que no ensaio anterior que eu mostrei para vocês de HIV, que era um Western blotting para HIV, quanto mais tempo a pessoa passa com o vírus, mais ela começa a produzir anticorpos contra outras porções do vírus, né? Então, inicialmente, o primeiro anticorpo que vai aparecer é o anticorpo anti-P24, mas posteriormente os anticorpos contra as outras porções do vírus vão começar a surgir. E é importante a gente pensar que toda vez que a gente emprega um teste diagnóstico para uma doença, a gente tem que entender a doença. Então a gente tem que entender, no caso do HIV, por exemplo, como é que é o curso dessa doença, né? Então a gente tem que entender que no momento que o indivíduo é infectado, há um aumento de carga viral, e essa carga viral está representada aqui por uma curva de RNA, esse vírus é um vírus de RNA. Essa carga viral ela pode ser reduzida ao longo do tempo. Esse tempo, na verdade, varia bastante de paciente para paciente, no caso do HIV. E aí a gente tem aqui a quantidade de P24. Então, se a gente quisesse, por exemplo, usar uma técnica para reconhecer a presença do vírus, a gente poderia usar, por exemplo, uma técnica molecular que identificasse o RNA do vírus, ou a gente poderia usar uma técnica como o próprio Western blotting ou como o ELISA, para identificar a P24. No entanto, a gente pode ver que após 40 dias do início da infecção, a gente já não tem uma quantidade grande suficiente de P24 que a gente possa identificar de forma eficiente. E o que a gente vê mesmo é que após 40 dias a gente tem uma crescente presença e acúmulo de anticorpos IgGs. A gente tem aqui um curto período da presença dos anticorpos IgM. Portanto, nessa doença, normalmente a gente não procura IgM, a gente vai procurar IgG. A gente pode ver aqui que a partir de 30 dias, né, a gente já começa a ter a presença de IgG detectável. Aqui nesse gráfico não mostra os sintomas, né? Existem alguns indivíduos que têm sintomas agudos nessa fase aqui onde tem presença de vírus. Outros indivíduos vão ter sintomas muito tardiamente, né, quando essa doença se agravar, no caso da presença da síndrome da imunodeficiência adquirida, né, da AIDS. E nesse caso da AIDS, a gente não tem uma presença tão grande de P24 que a gente possa reconhecer. Em alguns casos, sim, mas o regular, o mais comum é procurar a IgG, certo? Então, para procurar a IgG, a gente faria uma técnica exatamente como essa daqui. Lembrando que esse teste é um teste confirmatório. Então, a gente faria inicialmente um ELISA para reconhecer a presença de IgG anti-P24 e faria também para confirmar esse teste de Western blotting, lembrando que na presença da AIDS, né, é muito importante avaliar também a quantidade de células CD4 presentes nesse indivíduo, e para isso a gente vai utilizar o ensaio de citometria de fluxo que a gente também discute nessas nossas aulas aqui. Ok? Então até a próxima.